Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues e esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado você que chega toda semana aqui comigo. Quero pedir para quem estiver ouvindo a gente no Spotify, dar 5 estrelinhas. Quem estiver ouvindo a gente no Amazon Podcast, no iOS, no Deezer, para favoritar, que ajuda a gente a chegar mais longe. É isso, pessoal, o carnaval acabou. Essa semana não ia ter episódio, eu ia dar uma folga para vocês da minha voz. Mas cá estou fazendo um episódio solo, faz tempo que eu não venho aqui falar sozinho. E nesse mundo de barulho pós-carnaval, eu estava pensando em como ligar essa ressaca à literatura. Eu comecei a pensar quais são os livros ressacas. Quais os livros me vêm à cabeça, quais os tipos de ressaca também. Livros que me trazem a sensação de fim de festa, de tristeza, de dor e de recomeço também, de certa forma. É curioso pensar que sempre que a gente sai de um lugar cheio, barulhento, quando a gente deita no quarto escuro, é comum a gente ficar ouvindo zumbidos. E sempre no dia seguinte de grandes acontecimentos, sei lá, que causaram uma ressaca mesmo, algum tipo de dor, a gente geralmente decide mudar de vida ou a gente renova promessas que nem sempre vão ser cumpridas. Ontem, terça-feira de carnaval, eu estava na praça aqui na minha cidade, Poços de Caldas. Eu fiquei vendo as pessoas, as ruas cheias, naquele oceano de cores, de fantasias, e que no fim, quando a madrugada entra, logo vira um campo abandonado, um cenário apocalíptico. Aí a gente vê os confetes sujos e pisoteados, serpentinas entupindo bueiros, garrafas vazias jogadas. Aí eu fiquei pensando o que esse cenário quer dizer no final das contas e como ligar esse cenário, esse espírito, vamos dizer assim, na literatura. Eu sei que muita gente passa por datas marcantes, não só no carnaval, digo de modo geral, Natal, férias, etc. E tocam a vida sem observar tanto. Mas geralmente quem trabalha com arte, isso nunca passa em vão. A gente tem essa coisa de querer problematizar, refletir. Eu acho isso bom porque é uma válvula motora para novos pensamentos, para novas criações também. E aí eu pensando, a quarta-feira de cinza chega para mim sempre de várias formas, cada ano de um jeito. E ela aparece sem perguntar se a gente já está pronto para voltar para o eixo. A verdade é que a gente nunca está pronto para voltar. A gente só acha que tá. Aí com a quarta-feira de cinzas é comum aparecer também a ressaca existencial. Alguma coisa no limbo entre o excesso e o vazio, entre a euforia e o silêncio. Eu sempre penso nisso, sabe? Sempre tento aprender com esses momentos, no final das contas. E vem o ponto que me fez querer falar que a literatura sabe responder essas questões todas. Ela sempre sabe, na verdade. Aí eu fiquei pensando, como que a gente faz para olhar para os nossos próprios finais de festa, para as nossas próprias ruínas, talvez seja melhor falar assim. Claro que aqui eu não falo de uma ruína de um passado distante, mas as ruínas de agora, as ruínas de ontem. Como que a gente pode traduzir isso? Aí eu comecei a pensar nos livros que poderiam servir de norte para esses pensamentos. E o primeiro livro que me veio à cabeça foi O Apanhador do Campo de Centeio, do Salinger, que é um escritor que eu gosto muito, o jeito que ele divaga sobre as coisas. E esse livro é um livro sobre a perda da inocência de um jovem ao se deparar com o mundo adulto e tudo que esse mundo exige para que ele possa se encaixar na sociedade. O protagonista, o Holden, ele vaga pelas ruas de Nova York, sentindo que algo foi tirado dele antes mesmo dele entender o que era. Eu pensei nesse livro porque, de certa maneira, ele fala de um pós-festa da vida, quando a gente, em algum momento, sai da diversão juvenil e vai para a burocracia do mundo. Aquele lance de sem a gente saber, um dia será o nosso último dia de infância, da adolescência. Então fica essa visão para vocês sobre esse livro, esse primeiro livro que eu pensei. Caso vocês não tenham lido ainda, ou se leram, uma nova forma de vê-lo. Caso não tenha pensado nisso também. Aí depois eu fui pensando num livro glamuroso que retrate isso. E me veio O Grande Gatsby, do Fitzgerald, na minha cabeça. Porque ele é um livro que acontece no assinte, no luxo, na festa. Para quem não leu ou não assistiu o filme, só para contextualizar, o livro tem como pano de fundo a Primeira Guerra Mundial, quando ela tinha acabado. E os anos 20 chegaram com tudo, com dinheiro rolando solto, festas gigantes, gente ficando milionária da noite pro dia. E ao mesmo tempo o governo proíbe o álcool.
Mas em vez de diminuir o consumo da população, por óbvio, né? A proibição, na verdade, só faz crescer o crime organizado e encher de grana quem traficava bebida. Basicamente é isso. Como tudo que é proibido, né? E era um mundo de glamour, mas era um mundo de exagero também. Não sei se também existe glamour sem exagero, acho que não. Mas também era um mundo de falsidade, de vazio. O escritor Fitzgerald, assim como o seu protagonista, né? O narrador do livro, que é o Nick, ele se encantava com esse brilho tudo. Mas no fundo mostrava pra gente, pro leitor, que por trás de tudo isso tinha algo meio podre, naquela riqueza sem limites. Aí eu liguei esse glamour também a um lado do carnaval, que às vezes é falso, quando às vezes a festa é só uma tentativa de mostrar uma sociedade que venceu, ainda que não tenha vencido nada. Claro que o vencer aqui eu falo de modo crítico, quando se tem um mundo onde vencer é ter ascensão financeira, o que é uma bobagem sem tamanho, né? Eu sempre falo aqui com meus amigos que é muito comum hoje momentos que podiam muito bem ser apenas uma festa de comemoração, celebração, esses momentos serem confundidos com momentos de networking. Pessoas que não vão para uma festa para curtir, mas para fazer contatos. É bizarro isso. Isso está cada vez mais comum. Esvazia muito o sentido de se curtir algo, deixar tudo tão duro, tão triste. Então eu lembro do Grande Gatsby como um retrato da imensidão de um vazio que fica depois que as luzes da mansão se apagam, né? Metaforicamente e literalmente também lá. A história presencia a ressaca do sonho americano. Aquele momento em que o brilho some e a verdade aparece nua, sem máscara, sem maquiagem. Então vale a pena colocar esse livro também na minha prateleira de livros ressacas, com essa forma de ressaca, né? Do glamour ao vazio. Acho que vocês estão percebendo que eu não quero falar de uma literatura explícita sobre carnaval, né, e afins. Porque tem várias obras que tratam diretamente sobre o tema, sobre carnaval, né? Mas não é isso que eu quero discutir aqui. Eu quero esses livros das entrelinhas, o que possa ser interpretado como. E pensando numa obra brasileira e que tipo de ressaca pós-carnaval ela pode representar, me veio à cabeça o livro Os Supridores, do Zé Faleiro, que teve aqui já no Rabiscos, inclusive. Um episódio bem legal do álbum de lembrança que eu apresentei com o João Nunes. Se você não ouviu, fica aqui o convite para ouvir. Esse livro ele tem algo de diferente porque ele fala de uma vontade de mudança, mas essa vontade de mudança ela vem junto das consequências. Eu lembro dos protagonistas, o Pedro e o Mark, se eu não me engano, que trabalham no supermercado Fênix e que eles querem mudar de vida. Eles querem mudar de vida do supermercado. Só que eles decidem partir para fazer algo que possam deixar eles ricos rapidamente, como o tráfico de drogas. Ou seja, a mudança aqui é assumir um risco alto de uma consequência pesada, que pode resultar em prisão, enfim, tirar a liberdade deles. E conforme o Faleiro vai contando a história, a gente vai entendendo a cabeça deles, dos personagens. A gente vai entendendo os riscos que eles querem assumir, os motivos que vão fazer eles se sentirem vivos. Então o tráfico de droga aqui não deixa de ser uma mudança de chave, né? Uma forma também aí de superar aquele marasmo de mudança, ainda que eles vejam nisso um único caminho e claro que dentro dessa reflexão das consequências, né? Do estar errado, né? Enfim, da prisão que isso pode causar. O que não deixa também de ser uma forma de ressaca, porque eu estou gravando esse programa na quarta-feira de cinzas, né? Eu acho muito simbólico, porque eu acho que a quarta-feira de cinzas ela é também uma consequência propriamente dita. Ela é um encarar o olho no que restou. Parece que olhar a quarta-feira de cinza, você está olhando o que restou. Eu gosto desse conceito das cinzas. Eu sei que vem do viés religioso, mas não é isso que eu estou falando, nem isso que me atrai. Eu gosto do conceito de cinzas, do conceito da sobra. E o que sobra, ser cinzas. Porque eu penso que a partir do momento que a gente vê ou vive as cinzas, é porque não somos as cinzas. Logo, não estamos mortos, né? E é isso que me atrai. A cinza sendo um lembrete do que podemos ser, mas não do que somos. Um lembrete, sei lá, do tipo, viva enquanto você não está aqui em pó. Enquanto você não morreu, enquanto você não é cinzas. Eu gosto dessa reflexão sobre a quarta-feira de cinzas. Eu acho que ela vai além desse viés religioso, que eu sei que para os cristãos, para o católico é muito importante, né, também. Aí outro livro que eu pensei, que também de uma escritora que veio aqui no Rabiscos, que é a Clarice Freire, é o livro Pra Não Acabar Tão Cedo, que eu também acho que ele se encaixa nessa divagação, porque
A história é narrada pelo Tempo. O Tempo é um personagem muito curioso e ele conta a história de duas idosas como se desse uma chance para elas experimentarem a juventude por uma última vez. E a juventude delas acaba sendo também metafísica. E me fez pensar o que tem na cabeça e o que tem no corpo. Onde você quer chegar e onde você consegue chegar. E esse livro da Clarice, ele é, de certa forma, um momento de ressaca, que a gente acorda na quarta-feira de cinzas e às vezes a gente quer voltar para um lugar que a gente era mais feliz, ainda que a gente fique com a vista turva e ache que é uma festa. E a sua vida não é uma festa sempre, né? Então a gente fica confuso. Eu quero voltar para a festa, eu quero voltar para a sensação que eu senti daquela festa, ou eu quero voltar para a sensação que eu senti do pré-festa. Esse retorno, né? Esse retorno para si, que tem um retorno físico, mas também tem um retorno íntimo, privado. E já fazendo um link aqui, falando em retorno e todas as suas formas, a gente pode falar também de um livro que eu gosto muito, que é o Lavoura Arcaica, do Radwan Assar, que também tem a ver com essa questão do retorno, só que ali é mais direto, porque a história, né, se você não conhece, dando uma pincelada, ela fala do sofrimento de um personagem, o André, que foge da casa dos pais, e ele foge por alguns motivos. Dentre os motivos, é uma paixão frustrada que ele sentia por uma das suas irmãs. Ele também queria se livrar da vida religiosa da família, da opressão do pai. Mas então o personagem decide voltar. E nessa volta ele vai se desconstruindo, revivendo os motivos da fuga, né, o que faz ele se remoer por dentro. Ele se vendo longe da família, porque ele não sentia parte daquela família, mas ao mesmo tempo lembrando que ele é a própria família. Ele é aquilo. Então aquilo que ele renega é também o que ele é. Então eu penso nesse livro como um livro ressaca, porque ao mesmo tempo que é um virar de página, é também um ler a página com mais atenção. Reler a página também, não sei. Porque apesar da volta, o André não consegue mais se encaixar no mundo que um dia ele chamou de lar. E o passado aqui vem a ser para ele uma ressaca permanente, um peso que ele carrega. Então, de certa forma, o retorno para ele aqui é uma fuga da ressaca que ele tem da vida, né? Acho que também se encaixa bem aqui nas divagações. Aliás, se você está ouvindo e nunca leu Lavoura Arcaica, se dê esse presente, porque é um livro incrível. Outro pensamento que eu tive, enquanto eu pensava o que eu ia falar aqui com vocês, é que talvez, sei lá, no final das contas, a maior ressaca de todas seja a da própria vida. Aí eu fiquei pensando em personagens e histórias dos que nunca tiveram uma festa, apenas a dor de cabeça e, enfim, tantas outras dores. Porque quando a gente fala de ressaca, a gente pressupõe que houve uma festa, que houve uma diversão e que a ressaca é uma consequência disto. Mas e a história dos que vivem de ressaca sem nunca terem tido um só dia de festa? Eu fiquei pensando nisso. Fiquei pensando quando a ressaca é a regra. Ela não é um pós-festa. Quando não teve festa, não teve bebida, não teve música alta, só teve a dor. Aí eu falei, cara, que livro pode falar sobre isso? Que livro mostra essa vida sem festa? Aí eu pensei no retrato cru de uma vida sem qualquer festa, que tem no livro O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, por exemplo, que é um diário cruel e realista da fome, da mulher que nunca teve chance, e da mulher que queria escrever, e queria escrever com tantas faltas, e queria contar. E faltas que eu falo aqui essenciais à vida, a falta de cuidado dos poderosos, a falta de olhares entre os semelhantes, a falta de comida. É uma loucura isso, se você parar pra pensar, né? Quem que tá do seu lado durante a ressaca? E se essa ressaca for eterna? Ela não vir depois de uma festa. Ontem eu até postei no meu Instagram um remonte da frase do Hemingway. Aquela frase que ele diz que quem está na trincheira com você importa mais do que a própria guerra. Acho que essa frase atual podia ser atualizada em termos carnavalescos. Quem está com a gente na ressaca vale mais do que quem está com a gente no samba, no carnaval. Quem é por nós. E nisso de ressaca da própria vida, da própria história, eu acho que dá para fazer um link também com o livro Ponciá Vivêncio, que, se eu não me engano, foi o livro de estreia de um romance da Conceição Evaristo, um livraço da Conceição, que conta a história de uma mulher negra, desde a sua infância até a idade adulta, e encaixada nesse conceito de ancestralidade. A personagem Ponciá carrega todas as dores que vieram antes dela, o peso de um passado que não é só dela, mas ela vive o passado o tempo todo, como se fosse sua pele.
o corpo exausto, a mente vagando por memórias que nem sempre são nossas. São memórias dos nossos passados, são dores dos nossos familiares. Eu gosto desse livro por conta do jeito que é descrita, a solidão da personagem Ponciá, que é um pouco disso. Porque não é uma solidão individual, é a solidão de um povo, a solidão de uma história, de uma trajetória que a sociedade não gosta de olhar de frente, né? A sociedade evita olhar essas coisas de frente, mas que a Conceição Evaristo obriga a gente a olhar com esse livro, obriga a gente a sentir. E a ressaca que esse livro conta não é emocional, não é só uma resposta, ela é histórica. E quando eu pensei nesse livro, fiquei anotando aqui algumas coisas, eu fiz uma reflexão sobre o glitter, a purpurina. Porque o glitter ele fica preso na roupa, no lençol, dias e dias depois que acaba o carnaval, que acaba a festa. E se parar para pensar, o glitter grudado na nossa roupa, depois que acabou a festa, ele não deixa de ser um lembrete pra gente de que algo foi usado para ser festejado e que de repente passa a ser odiado. A gente odeia ver glitter na roupa, odeia ver glitter no lençol, fala, tomei banho, eu me limpei e tal. Você quer se livrar a qualquer custo porque virou sujeira. Era glamour, você comprou ou você passou por glamour e virou lixo. A mesmíssima coisa, o glitter. Do glamour pro lixo. E dá pra pensar em muitas coisas na vida que são assim, coisas que só têm valor quando estão no momento certo, na hora certa. Que se lá não estão, não tem mais sentido. Perde o valor. Eu gosto de pensar na literatura como que ela vai preenchendo lacunas da história, né? Estou falando de livros antigos aqui, de livros novos, como que ela vai preenchendo essas lacunas de reflexão, né? Sem contar que dá pra gente falar da ansiedade pré-festa, que eu falei agora há pouco, que não deixa de ser também algo que dá pra sentir na ressaca do luto, por exemplo. O luto é uma espécie de ressaca. Tem a magia toda da espera, então se você espera muito algo, espera muito uma festa e a festa não acontece, mas a ressaca acontece. Como lidar com isso? A sensação do luto, eu acho que é muito isso. A ressaca do luto é isso também, é uma dor impotente. Porque às vezes ela não tem a ver com a dor de uma consequência de uma conduta nossa. Não necessariamente, mas ela pode ser ligada à dor de algo que às vezes não tem nada a ver com o que você fez. Pode ser a morte de alguém, a partida de alguém, o fim inesperado de algo. Aqui no Rabiscos mesmo a gente sempre faz vários episódios sobre o luto, porque é um sentimento que tem tanto a contar. E sempre que a gente fala de luto na literatura contemporânea especial, surge o livro O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Eu acho curioso isso, que a gente acompanha a vida da protagonista, que tenta a todo custo não ser a própria dor que é a sua vida. Das tragédias aos afetos. É um livro sobre luto, mas é um livro também sobre esperança, se você conseguir visualizar ele dessa forma, né? A Aline escreve lindamente bem, poeticamente bem. Eu acho curioso que sempre que fala de luto, de dor, as pessoas lembram desse livro, que é um livro muito lido, assim, um livro que fez muito sucesso. E um último livro que eu anotei, que faz parte de tudo que eu tô falando aqui, é um que eu gosto muito também, da Joan Didion, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, que chama O Ano do Pensamento Mágico, que ela descreve o luto como um intervalo desconcertante entre a realidade e a recusa. Quando se perde alguém, a gente demora muito para aceitar. A mente entra num limbo. Então o luto é uma ressaca que não passa com analgésico, ele assombra. E o pior de tudo é que ele volta quando a gente menos espera, né? Você acha que já acabou, que você não está sentindo mais e o luto volta. E é isso, queridos e queridas ouvintes. Acho que esse episódio ressaquento só que é a resposta da pergunta depois da festa, o que sobra. No fim das contas, talvez a literatura seja esse bar de última hora onde os personagens vão para depois que a festa acaba. No fim do carnaval sempre tem aquele que fica sozinho na avenida vazia, sem saber exatamente para onde ir. A literatura é um pouco desse ser aí que fica sozinho. A ressaca da vida acaba sendo inevitável e cada um encontra uma maneira de lidar com ela. Alguns bebem mais um pouco, outros fingem que a festa não acabou, outros dormem por dias, esperando que o tempo se reorganize. Alguns escrevem, alguns leem e assim seguimos. Bom, o carnaval sempre volta, no final das contas, né? Nunca é o mesmo, mas sempre volta. A ressaca também. Duas certezas que a gente tem, que também nem sempre é a mesma. E espero que vocês tenham aí uma boa ressaca pós-festa e que valha aí as dicas literárias que eu dei nesse episódio. Um beijo a todos, semana que vem eu tô de volta.